e 0, e 1, e 2. Aquela saída do 0 passa direto pelo negócio e sai. Ah, não, tá. Faz do primeiro, do segundo e do último. Tá. Faz o primeiro, o segundo e o último, porque já é mais que suficiente. Ó, o primeiro e o último. Tá. Então, por exemplo, eu acho que aqui inclusive tem essa resposta. Deixa eu ver aqui. É que tem, só que eu entendi esse cara quadradinho aqui é uma memória. Aqui, ó, o que eu tenho, por exemplo? Aqui eu tenho o meu seletor de endereço, tá? Deixa eu ver se consigo. Bom, então vamos lá. O que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho 4 endereços, tá? Então eu tenho 4 endereços, significa que eu tenho 4 blocos de memória, tá? Então, tenho 4 blocos de memória, então o meu MUX está selecionando entre 4 blocos, tá? Só que eu tenho 32 bits por bloco, então eu tenho que replicar esse circuito aqui 32 vezes. Só que ao invés de fazer 32 vezes na prova, né, que não precisa fazer 32 vezes, a gente é um pouquinho. A gente faz, ó, fez o I0, ó, então tem a entrada 0, os 4 blocos de memória produzindo a saída 0. O I1, os 4 blocos de memória produzindo a saída O1. O I2, os 4 blocos de memória produzindo a saída I2. 3 pontinhos, I29, I30 e 31. Então, cadê aqui? Ó, só diminuir aqui o zoom. Hã? Endereço 0, endereço 1. O que é esse endereço 0 e endereço 1? Esse endereço 0 e endereço 1 é para dizer se qual é o endereço que eu estou trabalhando. Então, o endereço 0 e endereço 1 porque eu tenho 2 bits de endereço. Tá? Eu tenho 4 memórias, com 2 bits eu consigo achar todas elas. Isso, porque 2 elevado a 4 dá 4 valores. Se eu tivesse 6 endereços, eu preciso de ter 6 valores diferentes. Quantos bits eu preciso para representar 6 valores diferentes? 3 bits. 3 bits, porque ó, 0000, 0011, 2 valores. 0010, 3 valores. 0011, 4 valores. 100, 5 valores. 101, 6 valores. Eu ainda tenho mais 2 valores ali que eu não estou utilizando. Então, com 3 bits eu consigo representar os 6 valores. Tá? Então, eu consigo acessar os meus 6 valores de forma individual. Nesse caso aqui, eu tenho 4 valores. Então, com 2 bits, eu consigo acessar os meus 4 valores de forma individual. O endereço 00, o endereço 01, o endereço 10 e o endereço 11. Tá. E 0 a 3. 4 valores. Tá. Beleza? Ah, e aqui o que eu estou fazendo? Isso daqui é o write enable, então estou dizendo se ele está permitindo ou não escrever dentro daquela memória. Por isso que tem esse circuito azul aqui entrando dentro das memórias. É simplesmente o write enable. Então, essa memória, ela, além de ter o endereçamento dela, ela ainda tem um barramento que está dizendo se ele está permitindo ou não escrever dentro daquela memória. Tá? Para não escrever no lugar errado ou sobrescrever algum conteúdo que não é. Por exemplo, tem situações que eu só quero ler da memória, eu não quero reescrever dentro da memória. Então, só leio. Então, meu write enable está desativado. Eu não quero escrever, eu quero só ler. Entendeu? Tem situações em que isso acontece. Isso. O write enable, ele está entrando em todos os blocos de memória. Porque... Não está entrando 2 vezes. Ele está entrando uma vez só que em todo mundo. É uma vez só, mas ele está entrando em todo mundo ao mesmo tempo. E aí, esse endereço aqui, ele está selecionando se ele está entrando na memória na posição 0, memória na posição 1, memória na posição 2 ou memória na posição 3. Mas nos 32 bits da mesma memória. Tá. Fale. No Blackboard já está o cálculo lá, não está? Não, não entrou, ninguém entrou. Tá. Ó, você vai fazer, para calcular N1 é prova 1 mais teste de progresso mais APS, divide por 3. Isso vai gerar a nota N1.
a N1 multiplica por 0,4 e aí a prova 2 multiplica por 0,6. Hã? A APS vale 10 de uma nota que vale 1/3 de uma nota que vale 1/4. Então, a APS no final do semestre... Pessoal, então, a APS no final do semestre vale 1,3 da sua nota final. Hã? 3 o quê? Que 3? Vale 10. Mas quem que colocou 3? Não, tá valendo 10. Deve estar estranho. Não. A APS vale 1/3 da N1, que vale... Hã? A gente já vê isso daí. Mas... Não. Tá. Ó, pessoal, aí depois vocês têm mais exercícios aqui para vocês treinarem, tá? Então, exercício 5, utilizando um contador de 0 a 15 do exercício 1 e utilizando a memória 16 para 4 com um endereço de entrada e outro de saída, tá? Utilizando uma memória de 64 para 16 e aí você tem que interligar os componentes de forma do contador de 0 a 15 com o endereço da memória 16 a 4 e o conteúdo da memória 16 a 4 como endereço da memória de 64 a 16. O que é isso daqui? Isso daqui é o princípio de uma unidade de controle para uma ULA. Tá? Então, isso daqui é o princípio de uma unidade de controle. Então, aqui tem uma modificação desse exercício e a solução desse exercício. Tá? Isso daqui é o princípio de uma unidade de controle. Depois dessa unidade de controle, a gente consegue interligar numa unidade aritmética e lógica. Nesse caso aqui, eu já coloquei a minha ULA aqui embaixo de 4 bits, tá? E aí essa ULA de 4 bits está realizando operações. Tá? Depois dê uma olhada nesse desenho, é legal. Exercício 6, construa uma memória de 32 bits com endereços de 8 bits. Barramento de 3 endereços, 3 memórias na memória ao mesmo tempo. Tá? E 3 barramentos de saída, produz 3 saídas com conteúdo de 32 bits também. Tá? E aí vem o conceito de processador e unidade lógica e controle que não está aqui, tá? Que eu não vou colocar para não complicar vocês. Beleza? Então, aqui com esses exercícios termina o conteúdo da prova. Beleza? Dúvidas até aqui, pessoal? Bastante? Ó, aproveitem que vocês têm aula que vem para tirar dúvidas. A aula que vem é para tipo, chegar aí, fazer exercício, chegar com solução e dizer, ó, professor, travei nesse exercício aqui, como é que faz? A gente resolve ele. Qual? Não. 16 bits de dados com 4 endereços dentro dela. Então eu tenho 4 endereços, cada um com 16 bits. Não, pera. Tenho 16 endereços com 4 bits cada um. Deixa eu ver aqui, Felipe. Endereço da memória, 16 para 4. Aqui não. São 16 endereços, cada um com 4 bits dentro dele. 16-4 é 16 endereços, cada um com 4 bits dentro. Então eu tenho 4 bits de endereço. O contador é aquele circuito que a gente fez combinacional, que, por exemplo, entra pessoas contador 09, entra 0, sai 1, entra 1, sai 2, entra 2, sai 3, entra 3, sai 4, entra 9, sai 0, entra 10, sai 0, entra 11, sai 0, entra 12, sai 0, entra 13, sai 0, entra 14, sai 0, entra 15, sai 0.
E aí do 0 ele vai e faz o ciclo de contagem, tá? E aí pode ser contador regressivo, negativo, pode ser contador de números pares. Então, por exemplo, ó, eu quero que o contador seja 2, 4, 6, 8, 10. Então, vai ser um contador para números pares. Posso fazer isso também. Pode falar. Não, manda bala. Pode perguntar. Pode perguntar, não, isso aí é de boas, bem tranquilo. Perguntar é sempre válido. Só pra saber, na prova, você vai usar os outros sistemas de memória ou você vai usar só o JK Mestre Escravo? Só o JK Mestre Escravo. Só o Mestre Escravo, né? Para memória, sim. Mas pode ser que os outros flip-flops caiam em outro tipo de questão. É. Se, por exemplo, 7 reset, qual que é a diferença do flip-flop 7 reset positivo para o negativo? Tranquilo. Pode ser. Valeu. Tá. Beleza? Deixa eu só parar essa gravação aqui, porque senão vocês vão ter 15 horas de gravação. Estuda.